الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. سلام الله على المؤمنين والمسلمين. أما بعد، فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Respeitados e amados irmãos muçulmanos, irmãos mu'mininas, irmãos do Din de Allah subhanahu wa ta'ala, em primeiro lugar agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que nos dá a vida, aquele que nos guiou para entrarmos no Islã, aquele que nos dá rizq dia após dia, aquele que nos deu a vida e que depois vai nos matar e depois irá nos ressuscitar e depois vai nos interrogar aquilo que fizemos dentro do dunya e depois vai nos introduzir no Jannah. As pessoas do Jannah. Allahumma amina bi rahmatika al-wasi'a ya arhamar rahimin. E em seguida pedirmos bênção e misericórdia da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para que tudo isto esteja com o Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa khatimul nabiyyin. Dizer, inshallah, o nosso tema de hoje falaremos a importância das mulheres. O nosso tema de hoje falaremos a importância das mulheres. Ao falarmos da importância das mulheres, não é que vamos desvalorizar os homens, mas sim vamos procurar aquilo que são as informações de Allah subhanahu wa ta'ala para com o seu povo, para com as suas criaturas, e aquilo que são ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que dizem respeito na convivência do seu ummah, na convivência daqueles que são chamados Ahl Sunnah wal Jama'ah, na convivência daqueles que são seguidores do Sunnah, Salafiyun. Dizer que a mulher dentro do Islã tem um papel fundamental. Um papel fundamental que todo homem precisa de compreender e estabelecer no seio de todos aqueles ou de todas aquelas que são mulheres. Se você é muçulmano, então escuta bem. Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro ayat no Surah An-Nisa, Allah está a dizer: Ya ayyuhan nas, chamou toda pessoa, muçulmano, cristão, kafir ou pagão, judeu como não. Allah está a chamar aquela pessoa que tem vida, que tem alma, que ainda respira. Allah está a dizer: Ya ayyuhan nas, ó vós homens, ittaqullaha rabbakum, ó homens, u'budu rabbakum, adorem o vosso Senhor, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, aquele que vos criou de uma só alma, de uma só pessoa. Wa khalaqa minha zawjaha, e dessa mesma pessoa criou a mulher. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, e a partir dessas duas pessoas, homem e mulher, vocês se tornaram muitos aí no dunya, muitos homens e muitas mulheres. Dizendo Allah tabaraka wa ta'ala no Surah An-Nisa, no primeiro ayat: Alhamdulillah. E diz mais Allah subhanahu wa ta'ala:
Depois de ele dizer وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, à frente ele diz اتقوا الله, tema Allah subhanahu wa ta'ala. Então, irmãos, em primeiro lugar vamos considerar a mulher como esposa. Em primeiro lugar nós vamos falar nesse mimbar a mulher como esposa. Allah subhanahu wa ta'ala diz no sagrado do Corão وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah está a dizer para convivermos nós com as nossas mulheres de uma melhor forma, conviver com elas de uma maneira excelente, de uma maneira que elas não se sentem prejudicadas, de uma maneira que elas terão furah da parte de Allah subhanahu wa ta'ala para com o marido que Allah lhe concedeu nessa vida mundana. Irmãos, a mulher como esposa desempenha um grande papel fundamental no homem. Você pode fazer o quê? Você pode fazer aquilo. Por isso o Khattab ibn Mu'alla rahimahullahu alayhi, ele dizia para o seu filho de que inna zawjata ar-rajul sakanahu. Na verdade, a mulher para um homem é a sua tranquilidade. Você não pode viver sem ela, dizendo Khattab ibn Mu'alla rahimahullahu alayhi. Essa informação ele estava a dizer para o seu filho. E alhamdulillah que esse conselho chega até nós, que a tranquilidade do homem está na mulher. Então a mulher como uma esposa, a mulher é tão importante. Número 2, a mulher como sinal de Allah subhanahu wa ta'ala. Mulher é sinal de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer no sagrado do Corão وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala neste ayat está a dizer وَمِنْ آيَاتِهِ, dentre os seus sinais. Sinais de quê? Sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, isto sinaliza que tem muitos sinais. Não só tem um sinal, Allah tem muitos sinais. No outro versículo ele diz وَمِنْ آيَاتِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Dentre os seus sinais se distingue o dia e da noite. Então um deles, os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah está a dizer وَمِنْ آيَاتِهِ, dentre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ, ele ter criado para vós أَزْوَاجًا, vossas mulheres. Para o quê? لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, para vocês se tranquilizarem com elas. Para vocês se sentirem tranquilos através das suas esposas. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, e Allah subhanahu wa ta'ala fez diante de vós, criou perante vós mawadda, amor, criou amor diante de vós, wa rahma, e misericórdia. Isto prova que a mulher também é misericórdia que veio da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Número 3. A mulher como educadora e pilar da sociedade. A mulher é muito importante, irmãos. E nós, inshallah, vamos falar algumas importâncias dela. Como educadora e pilar da sociedade. Mulher é uma educadora, ou seja, em outras palavras, a mulher é uma professora. A mulher é pilar da sociedade. Sem a mulher, a sociedade fica incompleta. Não só dentro da casa do homem, toda a sociedade, se fosse que não houvesse mulheres, se fosse que as mulheres não existiam dentro da nossa sociedade, haveria um distúrbio, haveria uma preocupação, porque haveria falta das mulheres. Então a mulher completa a nossa sociedade. Então por isso foi chamada pilar da sociedade. Então também foi chamada a primeira escola da humanidade. Todos nós que estamos aqui e as mesmas mulheres passaram nas mãos das mulheres. Todos nós, para crescermos, fomos tratados com as mulheres. Então as mulheres desempenham um papel fundamental no seio da humanidade. E alhamdulillah. Então, a mulher, Allah subhanahu wa ta'ala colocou neste mundo, antes de ter colocado neste mundo, ele deu a mulher ao nosso pai Adam alayhi salatu wassalam, lá no Jannah. E quando Adam alayhi salatu wassalam veio neste mundo, veio com a mulher. E sem a mulher não há paz neste mundo. Acredita, irmão. Número 4. Mulher como mãe. Mulher é importante porque a mulher é mãe. E preciso
E é preciso mesmo dar os direitos e proteger a mulher. Por isso, inshallah, nós, que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê recompensa e nos dá melhor audição dessas palavras, porque queremos perceber ou queremos fazer-nos compreender quais são as importâncias de uma mulher. Porque até hoje, muitos homens dizem que as mulheres não é nada. Mulher não é nada. E outros vão mais além dizendo que mulher não fala nada. Irmão, o sinônimo de dizer Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Alcorão, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, que vocês homens são líderes nas vossas casas, ou seja, vocês que estão a enfrentar as mulheres, não significa que a mulher é um lixo, não significa que a mulher não pode tirar alguma opinião dentro da sua casa, não significa que a mulher não nota falhas dentro do seu marido, não significa que a mulher não pode ser dáia em recordar aquilo que são falhas do seu próprio marido. Mulher desempenha papel importante dentro do Islã, mulher é importante, e alhamdulillah por termos mulheres nessa fase da terra. Então Allah subhanahu wa ta'ala, irmãos, neste ayat, quando ele diz, ó vós crentes, ou seja, vós humanos, adorem o vosso Senhor, aquele que vos criou de uma só alma. E a partir dessa mesma alma, dessa mesma primeira pessoa, Allah criou a mulher. Criou a mulher como? Da costela. Por isso o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele diz, a mulher é a costela mais importante e a mais dura. A mulher e a costela mais dura, vou repetir, a mulher é a costela mais importante e a mais dura. E essa mesma costela é torta. Se você querer endireitar, você vai partir. O que quer dizer com essas palavras de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Quer dizer que o ser da mulher é diferentemente com o ser do homem. Mulher é mulher e você precisa compreender. Você precisa compreender. Se você dizer que vou endireitar o comportamento da mulher até o ponto de transformá-la como homem, você está lutando com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e imediatamente você está lutando com Allah subhanahu wa ta'ala, que criou a mulher diferentemente do homem. Você precisa compreender que a mulher, o agir da mulher não é agir do homem. Você perdoa, você pacienta, você a tranquiliza e você a valoriza. Mulher é tão importante. Dizia Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Abdurrahman ibn Sukhr radiyallahu ta'ala anhu wa arda, ele disse, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ele está a relatar marfu'an, palavras saindo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Escutar bem este hadith. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ele diz, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'dhi jarahu, wastawsu bin nisa'i khayra. Aquele que tem Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, e acredita, ele testemunha de que haverá um dia de ressurreição, o dia que todos nós seremos julgados da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, o dia em que todos nós vamos entregar nossas ações em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquela pessoa que tem essas ambas as coisas, não prejudique o seu próximo, não torture o seu próximo, saiba conviver com o seu próximo, e trate bem as mulheres. Tratar bem as mulheres, se você tem iman billahi e se você acredita no dia do juízo final, dizendo a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quantos de nós hoje em dia que não valoriza as mulheres? Quantos de nós, e até as nossas próprias mães, não valorizamos? Quantos de nós que reconhecem o papel fundamental da mulher? Quantos de nós que até hoje não reconhecem qual é o papel que a mulher desempenha dentro do Islã? Respeite a mulher e trate bem as mulheres, se bem que você segue o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aí vem mais outro hadith. E escutar bem, porque o hadith é tão importante e mais autível. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falou como um dua,
dando testemunho a Allah subhanahu wa ta'ala, entregando a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele diz: Allahumma, oh Allah, oh Allah, oh Allah, Allahumma, falando ao Nabi alayhi salatu wassalam, inni uharriju haqqa ad-da'ifayn, e eu estou honrando os direitos de duas pessoas. Eu estou honrando os direitos de duas pessoas. Em frente ele diz: al-yatim wal-mar'a. As duas pessoas que o profeta referia era órfão e a mulher. An-Nabi alayhi salatu wassalam, ele diz: inni uharriju, eu estou a honrar haqq ad-da'ifayn, os direitos de duas pessoas. Honrar uma coisa é fazer com que essa coisa não se quebre. Honrar uma coisa é não deixar sujar. Honrar uma coisa é considerar de modo que aquela coisa se eleve nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. É considerar aquilo uma coisa de tanto valor. De tanto valor. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam honrou os seus direitos. Agora, esses direitos, se você está a quebrar, vocês imediatamente estão a lutar com o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irmão, você que agora está a escutar essas palavras, para de maltratar as mulheres. Eu e você que até agora estamos a ouvir essas palavras, para de maltratar as mulheres. Porque as mulheres é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Mulher é o papel da fé. Mulher é a essência daquilo que é a vida mundana. Mulher é a complexibilidade da sua vida. Você que é homem, então para de maltratar as mulheres. Muitos homens hoje em dia só exigem as mulheres: vão lá na palestra, vão lá estudar palavras de Allah, vai lá andar na madraça, vai lá estudar Coran, vai lá aprender a Sunnah, vai lá aprender isto, porque o dino de Allah subhanahu wa ta'ala não vem assim, irmãos. Quem disse que o dino de Allah, quem deve ter rigorosidade, quem deve ter coragem de seguir, são as mulheres? Por que vocês homens são fracos no dino? Só estão a exigir as mulheres? Sim, você tem que exigir, mas tens que reconhecer que o papel tão grande de andada é com você que é homem. As mulheres estão a seguir você como homem. Então para de maltratar a elas, para de complicar as mulheres, porque muitos homens estão a exigir as mulheres para seguirem o din, enquanto os próprios homens não seguem o din. E isso é proibido. Isso é proibido por Allah e o seu mensageiro. Parem de maltratar as mulheres. Estão aqui hadiths do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله السلام الذي بان بيديه دار السلام وجعلها مأوى ومنزل أهل الإسلام. والإسلام هو استسلام لله وإنقياد له وإخلاص من الشرك والظلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من لا يغفل ولا ينام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلم. أما بعد. Respeitados irmãos muçulmanos, na verdade o dino de Allah subhanahu wa ta'ala, quando se desfazeu, ou quando foi desfeito o dino de Allah subhanahu wa ta'ala, e veio o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o profeta alaihi salatu wa sallam encontrou o direito da mulher enquanto já foi retirado. Em Makkah al-Mukarrama, ser nascida uma mulher era enterrada viva. Não se valorizava a mulher não falava nada, a mulher não era nenhuma trabalhadora, a mulher não poderia sugerir algo em frente dos homens, mas tudo isso acabou quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam foi dado a profecia por Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando recebeu este Alcorão, ele falou para as pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala fez todos nós sermos iguais nas mãos deles. Todos nós, homens e mulheres, fomos feitos para servir Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém é importante do que ninguém em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Da mesma forma que você valoriza o seu próprio corpo,
também valoriza a mulher. Porque a mulher, em todos os aspectos, a mulher tem que ser importante. E é importante. E pode ser importante. Não há negações e não há divergência de que a mulher não pode ser importante. Sempre a mulher será importante. E quando você retira o mérito, o direito, aquilo que são os valores da mulher, você está lutando com aquilo que é a verdade islâmica. Você está a lutar com o Alcorão. Você está a lutar com o Sunnah. Você está a lutar com os hadiths sahihs. Você está a lutar com Allah e o seu mensageiro. Valorizemos as mulheres. Dizia Ahmad bin Hanbal, rahmahullahu alayhi. Este conselho também, Ahmad bin Hanbal estava a aconselhar o seu querido filho. Ele disse: Ya bunayya, uhbib ila zawjadik. Ó meu filho, ame a sua esposa, valorize a sua esposa. وَقُلْ لَهَا كَمَا تُحِبَّ أَنْ تَكُونَ لَكَ. E viva com ela da mesma forma que gostarias que ela vivesse contigo. Valorizemos as mulheres. Valorizarmos as mulheres. E temos que sempre valorizarmos as mulheres. Então a mulher, sempre ele terá um papel importante. E vamos na nossa explicação. Mulher como esposa, Allah subhanahu wa ta'ala, ele obrigou. Obrigar como? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele está a dizer que criou nós, todos nós, é um casal. Você pode se achar forte, mano. Se você, Allah, enquadrou em si o desejo de ter uma mulher, você pode lutar como a mulher é importante para si. E você mesmo não casando, você tem mãe. Mulher sempre será importante para você. Você mesmo tendo mãe morta, mulher mãe quando ainda está no campo, você tem que valorizar as mulheres. Não se diz: epa, minha mãe já morreu, ou minha esposa já morreu, não quero mais amar outra pessoa. Isso aí são atitudes ocidentais que não fazem parte do sonho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem disse que se for divorciado não pode casar? Quem disse que se morrer a primeira esposa a gente não pode casar? Quem disse? Quem disse isso? São os ocidentes e não faz parte do sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta já se divorciou, o profeta já morreu a esposa. Tudo isso aconteceu com o Nabi alaihi salatu wassalam. E quem é você para não se interagir com o sunna? E quem é você para não seguir os passos de Allah subhanahu wa ta'ala traça dentro do Coran? Mulher é muito importante, irmão. Mas isso não significa que você tem que se menosprezar. Ou seja, ou estamos a desprezar os homens, mas não basta. A mulher também é importante. Mulher como sinal de Allah. Isso já falamos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele fez a mulher como sinal seu. Allah, ele diz, vamos repetir o ayat. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَزْوَاجًا. Dentre os seus sinais, dentre os sinais de Allah subhanahu wa ta'ala, melhor dizer, é de ele ter vos criado, ou é de ele ter criado para vós, vossas esposas. É um dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é que não fica tranquilo com a sua esposa? Quem é que não fica satisfeito diante da sua esposa? E qual é a razão de você maltratar a sua mulher? Isso não faz sentido. Se você tem acre, isso não faz sentido. Então temos que valorizar as mulheres. Como educadora, todos nós sabemos que passamos nas mãos das mulheres. Enquanto não sabemos nada, enquanto mamamos no peito da nossa mãe, enquanto não sabemos nem pronunciar a palavra colher, garfo, nem concha, mas a nossa mãe a nos perseguir atrás, com água no copo, querendo nos dar banho, e nós a fugirmos. Por que a mulher não pode ser importante, irmãos? Sempre a mulher é importante. Mulher como mãe. A Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até que foi questionado com o sahabi, radiyallahu anhu wa arda, e este sahaba perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, dizendo: qual dentre homens que eu posso dar mais prioridade? E o profeta dizendo como de novo perguntou: Thumma man? Depois a quem? O profeta disse: Thumma ummuka. Depois trate bem a sua mãe. Segunda vez. Na terceira vez o homem pergunta: Thumma man? Depois quem?
o profeta responde de novo, Thumma ummuk, depois a sua mãe. E a quarta vez o profeta disse, Thumma abuk, e depois o seu pai. Dar direito primeiro à mãe é muito importante. Isso não quer dizer que os pais não têm direito dentro do seu filho, ou dentro da sua filha, ou diante dos seus filhos. Mas a mulher sempre tem que ser importante diante de Allah. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os árabes ficaram espantados, porque anteriormente a mulher não tinha direito de herança. A mulher era vendida, a mulher era entrada viva, mas todas essas coisas a Nabi alaihi wasallam proibiu. Nabi proibiu. E se estamos a seguir o profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, temos que valorizar as mulheres. Por isso que não adiantamos as palavras, só trouxemos a importância da mulher. Temos que saber na nossa mente que a mulher é importante. Não importa se você é sorumático, não importa se você não completa os solates diários, não importa se você não jejua quando chega o mês de Ramadã, mas se você atestemunhou Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, cumpra o direito da mulher. Porque cumprir o direito da mulher é um dos ramos do Islã. É a essência de você se ver que eu sou muçulmano. Muitos homens agora já estão a meter água, como dizem os jovens aí. Meter água em como? Estão a estragar o Islã. Por quê? Estão a fazer muitas coisas e as mulheres pensam que todos os muçulmanos não sabem conviver com as mulheres. Muçulmanos de hoje não sabem tratar as mulheres. Isso falam as mulheres. Por quê? Porque só você está a exigir os seus direitos e não cumpre com os seus deveres para com as suas mulheres. Nós estamos muito flexíveis, costumamos ser muito rápidos quando é para cumprir ou serem cumpridos os nossos direitos. Mas quando chega a vez de nós cumprirmos os nossos deveres, somos muito duros. Por quê, irmãos? Por quê? Sabendo que a mulher também é a criatura de Allah. Tema Allah nas mulheres. É isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando morreu, disse: temos que ter medo nas mulheres. Ter medo nas mulheres não é se esconder ao se deparar. Ter medo das mulheres não é você não conversar com elas enquanto são suas esposas. Ter medo das mulheres não é você não falar com a sua mãe. É saber conviver com as mulheres. Por isso que num dos hadiths de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele diz: a dunya hulwatun khadratun fa inna Allah mustakhlifukum fiha. Que Allah subhanahu wa ta'ala, tudo que você está vendo no dunya, Allah ornamentou. Allah, ele pôs no dunya para ser um dunya belo para os nossos olhos. فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Para te ver você como é que vais fazer as suas ações diante dessas coisas que foram enquadradas dentro do dunya. Allah fez isso tudo que você está a ver para te ver você como é que vai trabalhar dentro do dunya e ir apresentar Allah subhanahu wa ta'ala. E em frente deste hadith, o que é que veio escutar bem? فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. Por isso tema o dunya e temam as mulheres. Tema o dunya e temam as mulheres. Ter medo do dunya e ter medo das mulheres. Ter medo das mulheres em como? Saber conviver com as mulheres, irmãos. Se assim for, النبي عليه الصلاة والسلام diz: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. Porque a tentação que desviou os filhos de Israel em massa foi as mulheres. Não saber conviver com as mulheres. Se você faz zina, ainda você não sabe conviver com as mulheres. Se você responde mal à sua esposa, ainda você não sabe conviver com as mulheres. Se você ainda não trata bem a sua mãe, você ainda não sabe conviver com as mulheres. Se até agora você olha as mulheres como suas escravas, mas nas suas sociedades, você ainda não sabe conviver com as mulheres. Se você não tem pena das mulheres, ainda você não sabe conviver com as mulheres. Temos que deixar maltratar as mulheres. Sim, elas escutam palestras, elas andam nas madraças, mas o que é que você faz para encorajá-las? O que é que você faz para retribuir o bem que elas te tratam? Muitos de nós confiamos no dinheiro. Eu posso não te tratar bem. Você goza com o meu dinheiro.
Eu posso não te tratar bem. Eu compro de vestir para você. Eu posso não te tratar bem. Eu compro carinho todos os dias. Mas quem te disse que alguém, quando faz isso, enquanto sendo muçulmano, tem que maltratar a esposa? Irmão, saiba que mesmo se você não tirasse algo para ela comer, não morreria de fome por sua causa. A mulher não morreria de fome por causa de você não lhe alimentar. Quem alimenta é Allah. Saiba disso. Se você está a ter algo de comer e você lhe dá à sua esposa e ela come, saiba que esse risco que você foi encarregado. Você foi encarregue por Allah para fazer chegar naquela casa e ela comer. Não é um motivo de lhe ofender. Sabermos conviver com as mulheres. An-Nabi alayhi salatu wassalam diz: Allahumma inni uharriju haqqa al-dha'ifayn. Oh Allah, eu estou a honrar o direito de duas pessoas. Al-yatim wal-mar'a. O órfão e a mulher. Quem maltratar a mulher está maltratando aquilo que são as ordens do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem maltratar o órfão está desobedecendo Allah e o seu mensageiro. Quem maltratar essas duas pessoas estão fora daquilo que são as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso, mulher, percebeu um papel tão importante dentro do Islã. Irmãos, temos que ter pena das mulheres. As mulheres são as mais que deveríamos respeitá-las. Nós saímos onde saímos do nosso pai. Nós passamos onde passamos, que é dentro da nossa mãe. E não só passar, quando saímos, castigamos a ela. Depois de castigar, foi ela que sentiu muita dor. Ele nos criar, Ele nos perseguir, Ele nos dar aquilo mais aquilo. Quando nós adoecemos enquanto éramos criança, sempre chorávamos no colo da nossa mãe. Por que a mulher não tem que ser importante? Por que a mulher, irmãos, não pode ser importante? Eu que estou a falar e você que está a escutar agora, temos que respeitar e dar os seus direitos às mulheres. Wabillahi tawfiq. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك حميد مجيد وتب علينا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. قوموا إلى الصلاة يا أيها المسلمون.